Doutor Daniel, seja muito bem-vindo à nossa tribuna mais uma vez. Olha, síndrome do olho seco. Tem muita gente que sofre dessa síndrome, doutor? Boa noite. Boa noite. Muita gente, como você falou, hoje em dia, com pouca chuva, a umidade do ar muito baixa e o uso dos aparelhos eletrônicos, tudo isso junto vai cada vez aumentar mais essa sensação de olho seco. Agora, vamos começar já perguntando a respeito do celular. O celular, ele influencia muito para essa síndrome, doutor? Influencia muito como qualquer aparelho eletrônico que você utiliza por muito tempo, porque você fica concentrado e acaba esquecendo de piscar. Então, esquecer de piscar, a pálpebra não vai fechar e sem ela fechar, para poder lubrificar, a lágrima vai evaporar mais fácil e você vai ter o olho mais ressecado. Então, qualquer aparelho eletrônico que você utilize por muito tempo pode aumentar a sensação de olho seco. Ou seja, computador também. E outros itens. O que mais pode causar essa síndrome do olho seco, doutor? A poluição, como você falou, a síndrome do olho seco também pode ser relacionada a algumas doenças, como doenças reumatológicas, como artrite reumatoide, tudo isso pode gerar um olho seco, que a gente até chama de síndrome de Sjögren. E a gente deve avaliar esses pacientes reumatológicos. E, além disso, também, em mulheres, a menopausa é um dos fatores de risco para o olho seco. Então, são esses fatores principais. Agora, para a gente entender um pouquinho, é a falta de lubrificação das lágrimas. Na verdade, ou a quantidade de produção é menor, ou a qualidade da lágrima não é boa. Como? Entendi. Às vezes, você tem 3 camadas na lágrima. Se aquela parte lipídica, que é a superficial, ela não é produzida corretamente, principalmente em pacientes que têm blefarite, que é aquela inflamação na pálpebra, caspinha, essa parte não é produzida corretamente. Então, o que acontece? Sem essa parte lipídica, a lágrima evapora mais fácil. Entendi. Então, você acaba ficando com o olho mais ressecado. Então, tanto a produção, a quantidade, como a qualidade da lágrima podem influenciar na parte do olho seco. Aliás, nós temos uma ilustração. Coloca para a gente no ar, por favor. Eu queria que o doutor comentasse através dessas imagens que nós temos aí. Doutor, a lágrima ela é composta de que elementos? E qual que é a função dela, a partir dessa imagem que nós temos aí? Sim, muita gente acha que a lágrima é produzida na parte de baixo do olho, só que lá na parte de cima. Ela é produzida aqui nesse canto superior. Nesse canto superior? E ela é drenada por esse cantinho. Vem cá, vamos vir aqui no nosso plasma aqui. Vem cá, doutor, que aqui fica mais fácil de o senhor mostrar. Olha aqui. Aqui é onde então ela é aqui que ela é produzida. Perfeito. Aqui é a glândula lacrimal. Muita gente acha que é por aqui, porque quando a gente chora, ela vai cair por aqui. Mas aqui, na verdade, é o nosso ralinho. Ela é produzida aqui e escoada para o nariz. Então, por isso que ela deve ser drenada por esse ralo. Então, se você tem algum problema na produção dessa parte do óleo, da parte lipídica, ela consegue evaporar mais fácil. Então, ela vai ter esse ressecamento ocular. Então, isso aqui é a formação, isso aqui é o que seria a lágrima, as 3 camadas da lágrima. As 3 camadas, o óleo, né, a parte lipídica, a água, que é a parte aquosa, e a mucosa. E qual delas é que lubrifica os nossos olhos? Na verdade, ela toda lubrifica. O óleo não deixa ele evaporar. A água, essa parte líquida, ela vai trazer para o olho oxigênio, substâncias para poder fazer aquela irrigação, trazer toda a qualidade da lágrima. Então, tanto a parte lipídica como a aquosa vai participar dessa qualidade. Então, qualquer parte dessa da lágrima, se não for produzida corretamente, o olho seco vai aparecer. Um exemplo, se a gente tiver pouco muco ou pouco óleo ou excesso de água, então isso também, a qualidade da lágrima, ela fica afetada, é isso? Sim, sem dúvida. E vai influenciar, junto com essa parte do computador, da utilização do computador, toda essa produção incorreta vai aumentar a sensação de olho seco. E no caso da gente ter algum tipo de problema aqui, ó, nessa região da glândula lacrimal, isso pode provocar outros tipos de doença também, fora essa? Porque a falta de produção, você vai ter problema você pode ter um ressecamento grave do olho, causando uma ceratite, que seria uma inflamação da córnea, essa parte transparente do olho. E essa ceratite pode gerar úlcera de córnea, sendo mais propensa a ter bactéria, até mesmo uma perfuração ocular mais grave em alguns casos. A síndrome, ela pode fazer com que a pessoa
chegue à cegueira ou não? Então, se essa síndrome for muito grave, como relacionada a problemas reumatológicos, ela pode começar a causar essa inflamação da córnea e se essa pessoa não tem os cuidados, ela pode gerar essa úlcera e até mesmo uma perfuração e uma cegueira, nos casos mais graves. Eu acho que nós já falamos aqui sobre o ralinho que às vezes ele tampa, não é? Sim, é muito comum criança nascer com esse ralo não está muito maduro. Então, até os 6 meses de idade, a criança pode ter aquele lacrimejamento e aquela secreção que fica grudada nos cílios. Então, os pais procuram a gente sabendo, achando que é algo de bactéria e às vezes esse ralinho que não está conseguindo abrir para conseguir drenar. E uma coisa, eu estou vendo aqui que está como duto nasolacrimal, Sim. quer dizer, é por dentro do nariz. Sim, isso. ele é então, produzido... de vez em quando a lágrima sai por dentro do nariz? Na verdade, sempre. Por isso que quando você Sempre? chora, você fica... Porque a lágrima vai ser drenada para o nariz. Quer dizer, não sai tudo por aqui, vai também por esse duto. Perfeito, perfeito. É o ralinho que vai para o nariz. Aí, quando tem alguma obstrução, a gente precisa ver a causa da obstrução e fazer o tratamento correto. Vocês sabiam disso? Eu nem imaginava isso daqui. Vamos sentar lá, doutor. Incrível, hein? Olha só como o corpo humano é perfeito, né? Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão dos produtos que a gente acaba utilizando quando a gente sente que o olho está muito seco. Como, por exemplo, aqueles colírios. São indicados ou a gente não deve utilizar colírios nesse caso? Então, na verdade, deve tomar muito cuidado, porque existem alguns colírios que você chega na farmácia e eles dão aquele vasoconstritor. O vasoconstritor é o quê? Ele vai afinar os vasos, é aquele colírio que deixa o olho branquinho. Só que, na verdade, ele está falseando o seu problema. Tá. Você vai deixar o olho branco, pode causar um efeito rebote, depois que você para de usar, volta pior. E quem tem tendência a ter pressão arterial alta, do jeito que eu falei que ele é drenado para o nariz, a longo prazo ele vai afinando os vasos do corpo e pode gerar uma pressão arterial alta. Então, saber qual colírio usar. O lubrificante, principalmente. Só que não é todo lubrificante em todos os pacientes. Você deve saber qual é mais indicado para cada paciente. O usuário de lente de contato é mais indicado sem conservante. Então, você deve saber sempre o tipo de lubrificante para cada paciente. Quem tem essa síndrome pode utilizar lentes de contato? Evitar ou tentar utilizar uma lente de contato que não vai ressecar tanto o olho. Então, por isso que a gente deve analisar. Você não deve comprar lente de contato sem avaliar o seu filme lacrimal. Se você tem o seu olho seco, senão você pode produzir problemas com a utilização de lente de contato. Entendi. Eu queria saber uma coisa a respeito dessa questão do exame, do diagnóstico, mais precisamente. Como é que é feito esse diagnóstico? Mas já já você vai falar com a gente. Muito bem, nós continuamos aqui com o Dr. Daniel Kamlott, que é oftalmologista, falando sobre a síndrome do olho seco. Como que é diagnosticado, doutor, esta síndrome? Então, o exame mais comum e mais básico feito no consultório, a gente pinga um colírio de fluoresceína, que é um colírio amarelo. A gente pinga no paciente, coloca na lâmpada de fenda, que é aquele microscópio que a gente vê com um tamanho aumentado, e joga uma luz de azul de cobalto. Tá. Essas cores vão gerar uma cor esverdeada da lágrima e a gente vê o tempo que essa lágrima vai evaporar. Então, com essa cor esverdeada, começa a ter a gente chama de break-up time. É o tempo de quebra dessa lágrima. Então, a gente começa a ver os pontos pretos e o normal seria durar uns 10 segundos para poder evaporar. Tem paciente que 2, 3 segundos já está evaporando e a gente já consegue ver que existe esse ressecamento, além de outros exames, como testes de Schirmer, que você coloca uma fitinha, ver quanto tempo quanto ele vai gerar o volume de lágrima. Então, existem alguns exames que a gente consegue fazer no consultório. Vamos às perguntas dos telespectadores? Está todo mundo participando e você deve participar também. 11 95033 6870. Pode enviar suas questões, colocando sempre o nome e a localidade de onde você está falando. Boa noite, Fábio e doutor Daniel. A claridade do celular faz com que os meus olhos ardam bastante, quer dizer, ela sente ardência nos olhos. Isso é sinal da síndrome do olho seco? É a Josi de Pernambuco, cidade de Surubim, que está perguntando. Então, Josi, a ardência e a fotofobia, a dificuldade com a luz, são um dos sintomas do olho seco. Então, não é só aquela luz do celular, qualquer luz, até na rua, que vai bater no seu olho, sol, vai irritar porque o seu olho é ressecado. Então, aquela inervação da córnea vai sendo afetada. Então, sim, pode ser um sinal do olho seco, mas deve sempre passar com o médico para poder fazer o diagnóstico correto. Boa noite, Fábio e doutor Daniel. Meu nome é Selma.
A minha mãe tem glaucoma e pinga 2 tipos de colírio nos olhos. O olho esquerdo tem apenas 60% de visão devido a um derrame na retina. Isso aconteceu depois de 1 ano de ter feito a operação de catarata. Além disso, ela tem também o olho seco. A pergunta é, este olho que tem apenas 60%, a tendência é a perda total da visão? Ela tem hoje 90 anos de idade e reclama muito que a vista dela está embaçada. Então, Selma, o problema da baixa visual pode ter várias causas. Pelo que ela disse, teve esse problema da obstrução da retina. A retina tem vários problemas e deve ser avaliado qual foi esse problema que gerou essa perda visual. Então, o importante é ela passar com o médico dela, saber se está relacionado ao glaucoma e saber se ela consegue recuperar com algum tratamento, ou seja, já é alguma sequela de uma oclusão vascular, como se fosse um derrame no fundo do olho que causou uma sequela, ou se ainda existe algum tratamento no caso dela. Quer dizer, existe a possibilidade de ser uma sequela do problema que ela teve no passado, mas isso deve ser avaliado com alguns exames pelo próprio oftalmologista para avaliar a retina com detalhe. Ok. A Marlene de Votuporanga, São Paulo, pergunta: meu filho vive com os olhos como se fossem chorando, ou seja, não para de sair lágrimas, as lágrimas sempre ficam escorrendo. Ele tem 24 anos de idade. Isso é algum tipo de síndrome? É importante avaliar aquilo que a gente explicou, que crianças podem nascer com obstrução lacrimal, mas o adulto também pode ter essa obstrução. Então, o lacrimejamento excessivo pode ser consequente à obstrução lacrimal, do canal lacrimal, ou até mesmo o olho seco lacrimeja muito, porque você tem a qualidade da lágrima afetada, então o corpo tenta produzir, aumentar a quantidade para poder repor. Então, o olho seco lacrimeja muito. Então, ele deve ser feito esse diferencial se existe obstrução no canal lacrimal ou se pode ser olho ressecado, sempre fazendo esse diferencial com o médico. Boa noite, Fábio e doutor Daniel. Meu nome é Elielma, sou de Entre Rios, na Bahia, povo baiano. Ó. Beijo, carinho, eu sei que a audiência da Rede Vida aí é incrível. Ela está perguntando o seguinte, doutor, qual é o motivo da minha filha ter parte do olho meio amarelo? Por acaso pode ser o início da síndrome? Então, Léo, deve ser investigado vários problemas. O olho amarelado pode ser fisiológico dela. Existem pessoas com uma melanose conjuntival, que a gente chama que pode ser fisiológico, mas amarelado. Deve ser investigado com um médico, o gastroenterologista, hepatologista, porque em alguns casos aquela icterícia pode gerar uma esclera mais amarela. Então, podem ter várias causas que devem ser diferenciadas no exame, mas isso deve ser feito com mais detalhe no exame com o seu médico. Vamos lá, tem uma pergunta que ela é bem longa, eu vou pedir para vocês fazerem a pergunta bem chutinha, tá? Boa noite, Fábio e doutor Daniel. Eu sou a Silene de Passos, Minas Gerais, cidade onde mora o meu sogro. Um beijo a todos aí de Passos, Minas Gerais. Meu olho fica vermelho o tempo todo, doutor, como se tivesse areia dentro dele. E também no cantinho há sempre uma secreção. Os médicos não conseguem tratar. Já usei vários colírios e me falaram que é a síndrome do olho seco ocasionado pela menopausa. Isso é possível? Sim, como eu falei, a menopausa é um dos fatores de risco do olho seco, né? Deve ser investigado se existe algum outro fator que pode ser tratado como a causa para amenizar, mas eu digo sempre que o olho seco, o olho vermelho, desculpa, tem diversas causas. Então, deve ser investigado para saber se, às vezes, você pensa que é só um olho vermelho simples, mas às vezes é uma uveíte, alguma úlcera, algo mais grave que deve ser investigado com o seu médico oftalmologista e tratado corretamente. O importante é não deixar de ir, principalmente se sente essa areia dentro, sim, né, doutor? Sim, não sair usando qualquer colírio, passar com o seu médico oftalmologista para avaliação correta. Doutor Daniel Kemlott, quero agradecer muito sua presença nessa noite, foi incrível o nosso papo. Obrigado por ter vindo, tá? Obrigado. Muito bem. Obrigado por ter vindo.